Graça e paz. Aleluia. Glória a Deus por este dia que o Senhor nos concede. E estudando a sua palavra, lendo Hebreus capítulo 11, o versículo 1, que diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé no Novo Testamento. No Novo Testamento nós encontramos essa notável definição de fé: certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. No início, nos primeiros séculos do cristianismo, a palavra traduzida por certeza era usada para designar o documento que comprovava a posse de uma propriedade, uma escritura. Então, nesse sentido, podemos dizer que a fé é o título de propriedade das coisas que se esperam. E também a palavra convicção, essa expressão de convicção, nessa segunda parte, convicção de fatos que não se veem. Originalmente significa prova, certeza. E combinando esses dois significados, nós podemos dizer prova convincente. Esses dois momentos, significados aqui, certeza e convicção. Certeza é a garantia que temos de nós, os que cremos em Cristo Jesus, um dia possuiremos as realidades que aguardamos, que esperamos. E a prova convincente é de que normalmente nós nos convencemos da existência daquilo que podemos detectar pelos sentidos, aquilo que vemos, naquilo que tocamos. A fé, porém, ela é apresentada como prova pela qual somos convencidos da realidade daquilo que nossos sentidos não podem captar, realidades espirituais e futuras. E esse capítulo 11 vai mostrar que a fé foi que levou vários servos no Antigo Testamento a serem chamados de heróis da fé. A fé no Novo Testamento. Outra forma, no Novo Testamento, os escritores
do Novo Testamento usam para mostrar o que é a fé é o uso de figuras. E essas figuras são uma fonte riquíssima para a nossa compreensão do ensinamento bíblico sobre a fé. Crer em Cristo é ir a Cristo. No Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 37, diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, disse Jesus. A fé é algo que não nos dirige, não nos leva a nós mesmos, mas nos conduz a Cristo Jesus, nos leva. Então, ter fé, crer, é ir a Cristo Jesus. E todo aquele que vai a Cristo Jesus, de modo nenhum será lançado fora. A fé nos conduz a Cristo. Essa é uma figura, nos leva ir a Cristo. Também a fé, crer em Cristo, é comer de Cristo. João capítulo 6, o versículo 51, disse Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus se apresenta desta forma, como pão vivo que desceu do céu, e o pão vivo é a sua própria carne que ele daria para ser morto, para ser crucificado. Então a fé é apresentada aqui como aquela apropriação de Cristo, como semelhante ao pão, alimento que nós comemos, que nós ingerimos. E quando nós ingerimos, quando nos alimentamos com o pão, com a comida, ela vai fazer parte do nosso corpo, ela vai estar em nós. E Cristo também precisa estar em nós quando cremos nele. E assim, nós temos aqui um detalhe importante aqui na palavra, é que comemos o pão, porque é necessário nós comermos o pão para o nosso sustento físico, o pão. E o pão é um alimento, é para nosso sustento físico. Então, é necessário nós comermos o pão. Da mesma forma, é necessário nós comer de Cristo para o alimento da nossa alma espiritualmente, porque somente Cristo Jesus pode nos satisfazer as nossas necessidades espirituais.
O pão físico satisfaz o nosso corpo físico e Cristo Jesus é o pão vivo que desceu do céu e somente Ele satisfaz nossas necessidades. Sempre precisamos dele. Outra figura é que crer em Cristo é beber de Cristo. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, aquela mulher que foi ao poço buscar água, Jesus lhe diz, capítulo 4, versículo 14 de João, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, disse Jesus à mulher. Todos nós necessitamos, precisamos de água. O ser humano, ele precisa encontrar vida em Cristo Jesus. Beber de Cristo é crer nele. Vendo como Jesus é tudo. Ele é o caminho, ele é o alimento e ele é a água para a nossa alma que está sedenta, com fome, buscando a direção. E é Jesus. Beber de Cristo é crer nele. E aquela mulher entendeu isso. E Jesus mostra a ela que nunca mais terá sede. Nunca mais, aleluia. Assim como ele disse aos discípulos, quem comer dele nunca mais terá fome. Esse pão que desceu do céu, essa água viva é completamente satisfatória eternamente. E crer em Cristo é estar em Cristo. Em João, capítulo 15, no versículo 5, Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus diz a respeito de si mesmo que ele é o pão, ele é a água e ele é a videira. Ter fé significa descansar, repousar em Cristo e viver em comunhão constante com Ele, extraindo dele a força para viver. E ter fé não significa simplesmente crer que Cristo fez algo muito importante por nós, a nosso favor no passado, mas reconhecer que Ele está vivendo em nós e nós estamos vivendo nele. Essas figuras são muito ricas nos seus significados, nos ajudam a compreender a natureza da fé e do nosso relacionamento com Cristo Jesus por meio dela, por meio da fé.
Cada figura aponta para um aspecto diferente. Ir, comer, beber e estar. Então, essas figuras, elas concordam em uma coisa, que a fé consiste em nos apoiarmos inteiramente em Cristo Jesus. E a fé é muito mais do que uma aceitação intelectual daquilo que a Bíblia revela. Você pode conhecer a Bíblia, você pode ler a Bíblia, conhecer intelectualmente, mas a fé vai além disso, porque a fé é um relacionamento vivo, prático, diário, por toda a vida, com Cristo Jesus, que projeta, que mostra um relacionamento perfeito com Ele, com Jesus, no reino de Deus. Ir a Cristo, você se volta para Cristo em arrependimento, crendo no seu único e suficiente sacrifício. Você se alimenta dele, porque o Espírito Santo passa a habitar em você. Jesus mora agora em nosso coração. Você bebe da água viva, que é o próprio Cristo. Ele é a fonte que nos transmite a água que nos purifica, que nos limpa, que nos sacia a sede espiritual. E estar em Cristo é reconhecer que Ele vive em nós e nós vivemos nele, uma comunhão constante, diária, até o dia final. Durante toda a vida, temos um relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus. Leia esses versículos de João, do Evangelho de João, no capítulo 6, os versículos 37 e 51, no capítulo 4, versículo 14, e no capítulo 15, o versículo 5. É Jesus falando. Essa é a fé no Novo Testamento, na nova aliança em Cristo Jesus. Você tem essa fé? Você já foi a Cristo? Você já se alimentou de Cristo? Você já bebeu de Cristo? Você está em Cristo?